Nessa noite, de pé à janela, olhei para o céu estrelado, pensando na rapidez com que o tempo voa. O meu nome era Marise e estava de volta à casa onde tinha passado a minha infância. Sempre tive uma relação complicada com o meu pai, e, agora que estava na casa dos 30, estava cada vez mais consciente do quanto eles tinham afetado a minha vida. Apesar de Carlos ser pai solteiro desde que a minha mãe faleceu, a ligação entre nós manteve-se tensa, como uma corda pronta a partir-se. Ele estava sempre a trabalhar em vários empregos para sustentar a família, mas o seu distanciamento emocional deixava-me com uma sensação de vazio. Nunca falamos sobre as saudades que eu tinha da minha mãe, e, para ser sincera, sentia falta não só dela, mas também da oportunidade de conhecer o meu pai como uma pessoa e não apenas como um pai. Agora que estava de volta à minha própria casa, cada recordação da minha infância trazia-me um sentimento duplo de nostalgia e dor. Depois da morte da minha mãe, quando eu tinha apenas 12 anos, o Carlos tinha sido um pilar de apoio para mim. Mas a sua falta de emoção deprimia-me. Lembro-me de me sentar com ele ao jantar, procurar conforto no seu olhar, mas nunca encontrar nada para além de cansaço e de uma dor indescritível. Assim que subi ao sótão, o desejo de regressar às minhas raízes tornou-se insuportável. Comecei a remexer em velhas caixas cheias de recordações do meu pai e encontrei cartas que a minha mãe tinha escrito ao Carlos. Estas pétalas de um passado longínquo revelaram-me emoções que nunca me tinha percebido que tinha. Não conseguia inscrevê-las na minha memória, mantendo-me desligada do seu presente. Ao ler cada palavra, senti a paixão e o amor reprimidos despertarem, evocando em mim um espírito de esperança. Ao terminar as últimas linhas, perguntei-me se ainda restaria um pouco desse amor no seu coração. A cada nova carta, apercebia-me cada vez mais que a solidão que envolvia Carlos se tornava um muro de pedra. Apercebi-me que ele ainda tinha cicatrizes como eu, e que essa consciência era um impulso para um novo começo. Aquela noite foi um ponto de viragem. Decidi que tinha de fazer alguma coisa. Seguindo o impulso, preparei o jantar com os pratos preferidos do meu pai, na esperança de que isso ajudasse a preencher as lacunas da nossa relação. Sabia que precisava de dar o primeiro passo para derrubar o muro que tinha crescido entre nós e talvez falar sobre o que nos estava a incomodar. Quando ele chegava a casa depois de um dia de trabalho duro, eu sentia uma excitação fora de série. O meu coração batia tão forte que parecia que todos os cantos da nossa casa o podiam ouvir. Pus a mesa e quando o Carlos entrou, cansado mas com um ligeiro sorriso no rosto, soube que era a nossa oportunidade de criar laços. Pai, fiz o teu prato preferido, disse eu, tentando falar o mais calorosamente possível. Ele olhou para mim perplexo quando nos sentamos à mesa. Cobri os olhos, dando a primeira dentada, e senti a tensão começar a dissipar-se como um nevoeiro quase imperceptível. Mas logo a conversa veio à tona como um balão estourado, embora não tenha sido fácil. Partilhei as minhas preocupações sobre o quanto sentia falta da sua atenção e ligação. Ele ouviu-me atentamente e pude ver uma sombra de descontentamento a atravessar-lhe o rosto. É difícil estar sozinha, Marise. Não te apercebes de como é difícil, disse ele, e a sua voz tinha aquele respeito pela minha franqueza que eu estava à espera. As pontadas no meu peito eram insuportáveis, mas nesses momentos apercebi-me de que havia uma proximidade crescente entre nós. Era como se fios invisíveis estivessem a ligar novamente os nossos corações. Senti que ele não era apenas o meu pai, mas um homem que também carregava o peso da perda no seu coração. À medida que a conversa se tornava cada vez mais aberta, senti-me agarrada à vontade de descobrir o que tinha acontecido entre nós. Cada olhar, cada pormenor, exprimia sentimentos mais profundos, arrependimento, esperança, desejo de dar um passo em direção um ao outro. Nessa noite, sentado à mesa, decidi que era a nossa altura, o nosso lugar para seguir em frente, para recomeçar como casal. Quase podia sentir os medos abandonarem-nos, as cicatrizes esquecidas enquanto nos esforçávamos por criar um novo e velho caminho. Apercebendo-me de que os assuntos inacabados deixados para trás estavam à espera de serem resolvidos, decidi que esta decisão seria uma nova fase das nossas vidas. Esperava que fosse isso que o Carlos também quisesse, voltar a ligar-nos a ligações perdidas. Podíamos falar sobre isso,
e essa perspectiva encheu-me de luz. A cada nova palavra dita naquela noite, eu sentia que a minha vida com Carlos começava a mudar. Os problemas não tinham desaparecido, mas eu sabia que agora tínhamos uma oportunidade de nos voltarmos a ligar e de deixarmos de estar isolados do passado. De repente, apercebi-me que agora que todos os ressentimentos estavam à superfície, podíamos aceitar-nos um ao outro de novo. Era o início de um novo capítulo cheio de esperança de que o futuro poderia ser não só brilhante, mas cheio de amor. Voltei-me para o meu pai e vi a mesma centelha no seu olhar, uma centelha que podíamos quebrar, rindo juntos, despertando de novo. E assim, sentados à volta da mesa de um futuro promissor, olhamos para o coração um do outro e cada um pôde encontrar o calor que procurava há tanto tempo. A conversa continuou e, a cada palavra que Carlos e eu dizíamos, crescia um novo entendimento entre nós. Senti o peso de velhos ressentimentos e mal-entendidos começar a se dissipar, dando lugar a novas emoções. Partilhamos memórias da minha mãe, de como ela sempre sonhou com a nossa viagem a Búzios. Essas lembranças eram cheias de luz, e nelas eu sentia o calor do passado preenchendo o presente. Naquela noite, depois de muita conversa, ao terminarmos o jantar, fui tomado por um sentimento de esperança. Levantei-me para limpar a mesa e, sem olhar para o Carlos, senti o ar à nossa volta encher-se de algo novo. Olhei para ele e vi o seu olhar, era como se ele estivesse a procurar algo nas profundezas do meu olhar. Lembras-te quando eu e a mãe dançamos sob as estrelas em Búzios? Foi uma das minhas memórias mais felizes, disse ele, e algo em mim estremeceu. Não podia esquecer aquele momento mágico à noite, ouvindo o barulho das ondas enquanto a mãe e o Carlos dançavam, sem se aperceberem da hora. Sim, eu lembro-me, respondi, baixando a voz. Naquele momento, de repente, a atmosfera tornou-se suave e eu senti de novo aquela faísca entre nós, uma faísca que iluminava tudo à nossa volta. Depois de alguns segundos de silêncio, decidi finalmente avançar. Aproximei-me, sem desviar o olhar, ele também se aproximou de mim. Cada toque tornou-se mais significativo do que antes. Coloquei a minha mão no seu ombro. O calor do seu corpo provocou uma onda de ternura em mim. Naquele momento, todos os medos que me tinham atormentado antes passaram para segundo plano. Podemos reconstruir isto, papá, disse eu, e cada palavra soou como um mantra destinado a abrir portas para o novo. Mal contendo o meu entusiasmo, toquei-lhe suavemente no rosto. Ele fechou os olhos e eu vi um ligeiro sorriso surgir nos seus lábios. Sim, Marise, podemos fazer isso, respondeu ele, e a sua voz fez o meu coração bater ainda mais depressa. Senti que este dia era especial e que talvez tudo corresse como eu esperava. Enquanto ele franzia as sobrancelhas em pensamento, eu podia ver o seu rosto a suavizar-se a cada minuto. E naquele momento, quando eu queria tocar-lhe, decidi fazê-lo. Coloquei a palma da mão ligeiramente sobre o seu joelho e senti uma faísca percorrer o espaço entre nós. Carlos olhou para mim com surpresa, e nos seus olhos apanhei a mesma esperança cautelosa que tinha voltado à vida. Sabes, nunca pensei que me pudesse sentir assim outra vez, disse eu baixinho, mas suficientemente confiante para que ele ouvisse. Os seus olhos brilharam e ele inclinou-se para mais perto, como se procurasse a confirmação das minhas palavras. Senti aquele momento, como um disparo em câmara lenta quando nada mais no mundo importava. Ele tocou-me suavemente no pulso, quebrando a barreira entre o passado e o presente. O seu toque ecoou pelo meu corpo, fazendo o meu coração desmaiar de magia. Eu sabia que este momento não era um acidente, era o culminar de todos aqueles anos à procura um do outro. Maria, eu. Começou ele, mas eu afastei a mão, não querendo quebrar este momento precioso com palavras. Apertei-me lentamente contra ele, passando os dedos pelo seu cabelo. Quando os nossos lábios se encontraram, senti o mundo à minha volta desaparecer. Foi o tipo de gesto que penetrou o espaço entre as nossas almas, fundindo o passado e o presente num momento mágico. O beijo foi uma verdadeira revelação. Ressoou como um trovão, cheio da ternura e da paixão que ambos escondemos durante tanto tempo. Sob as gotas do pôr do sol,
quando os últimos raios de luz tocaram a nossa pele, senti uma emoção que nunca tinha sentido antes. A cada segundo que passava, ele enchia-me de uma energia que me parecia nova e familiar ao mesmo tempo. Naquele momento, apercebi-me de que viver sozinha não fazia sentido. Estávamos ligados não só por laços de sangue, mas por aquele espaço mágico e escuro cheio de esperança e desejo. Ele abraçou-me com força, enchendo cada canto da minha alma com o seu calor, e eu percebi finalmente que não podia ser apenas uma filha, mas uma mulher. A noite tornou-se não apenas um tema de reflexão, mas um novo começo. Apercebi-me de que, apesar de toda a preocupação, tínhamos a oportunidade de reconstruir uma relação baseada no amor e na confiança. Estávamos ambos prontos para nos libertarmos de velhas ansiedades e medos, abrindo-nos a novas possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente viva. Sorrindo, olhei para o Carlos, um homem que não era apenas um pai, mas alguém que podia alegrar os meus dias com ternura, calor e sinceridade. Todos os momentos difíceis transformaram-se em passos para o nosso novo começo. Não foi apenas uma breve felicidade, foi uma oportunidade de construirmos um futuro juntos. Eu sabia que a força investida na relação poderia levar a mudanças profundas, e agora não tinha medo delas. Quando fechei os olhos, surgiram-me na mente imagens excitantes, cheias de ternura e calor. Senti as suas mãos, fortes e ao mesmo tempo tão suaves, a deslizarem sobre os meus ombros e costas, causando-me arrepios na espinha. Quase podia sentir fisicamente os seus dedos deixarem rastros de calor, queimando-me, como se acendessem um desejo esquecido no meu peito. Cada toque era uma melodia, um código secreto que começava a decifrar emoções há muito esquecidas. Lembrei-me da forma como os seus lábios deslizavam pelo meu pescoço, deixando beijos leves que pareciam imprimir as suas marcas na minha pele. No momento em que os seus lábios me tocaram, a minha respiração prendeu-se e o mundo à minha volta desvaneceu-se, deixando-nos apenas a nós. O meu coração batia em uníssono com o seu leve toque, enchendo a atmosfera de eletricidade. Estávamos tão perto que eu conseguia ouvir a sua respiração, e isso lembrou-me que ele não era apenas o meu pai, mas um homem que eu não sabia que podia desejar. O calor encheu-me por dentro quando imaginei a envolver-me com os braços, a abraçar-me com força, como se tivesse medo de me largar. A ansiedade e o desejo intenso misturavam-se como duas correntes de água. Os meus pensamentos rodopiavam na minha cabeça e, do lado de fora da janela, o sopro noturno do mar preenchia o vazio. Estava imerso nestas fantasias líricas, e havia algo de mágico e enganadoramente belo em tudo isto, a possibilidade de nos tornarmos um. Não conseguia deixar de pensar em como poderíamos percorrer este caminho juntos, apesar de todos os preconceitos. Uma sombra do passado trouxe-me recordações da minha infância, quando procurava o meu pai para me proteger. Penso sempre na forma como ele cuida de mim. Será que se pode tornar em algo mais? Claro que é improvável que alguém possa compreender a profundidade do que se está a passar entre nós. Mas, naquele momento, eu estava apenas a ser eu, e isso era suficiente. Ao pensar nisso, quase me esqueci do que tinha acontecido entre nós. A minha mão alcançou involuntariamente a dele, e quando senti uma onda estrondosa subir-lhe pelas costas, soube que estes momentos nos iriam mudar a ambos para sempre. Não queria perder esta ligação que se tornava mais forte a cada novo passo. Pensar na nossa ligação encheu-me de energia, mas ao mesmo tempo achei que esse sentimento era estranho e assustador. Estar tão perto parecia ser demais, e, no entanto, eu desejava continuar esta interação, este jogo subtil de sentidos. Voltei a abrir os olhos e olhei para ele. O seu cabelo despenteado brilhava ao luar e o seu rosto refletia as mesmas características masculinas que outrora me tinham fascinado. A cada momento que passava, apercebia-me de que precisávamos desta mudança para nos tornarmos mais próximos, para encontrar espaço para o amor e a compreensão. Mais uma vez, enchendo o ambiente com um leve riso, aproximei-me e encostei-me a ele. "Vamos ficar aqui", disse eu suavemente, e a magia da nossa proximidade envolveu-nos como um nevoeiro denso que não podia ser dissipado. Senti o seu hálito na minha pele e, acima de tudo, a esperança acendeu-se no meu coração. Estávamos à beira de uma grande mudança.
Este era o momento em que eu podia dar um passo e perceber que o que havia entre nós não era apenas uma coincidência. Decidi deixar de lado todos os medos e permiti-me deixar entrar um novo amor na minha vida. Não sabia onde nos iria levar, mas havia algo de fresco no que aconteceu, como os primeiros verdes da primavera romper a neve. Agora que podia ver uma nova realidade abrir-se à minha frente, sentia-me preparada. Aquela faísca que começou em Búzios era apenas o início de uma nova história que poderíamos escrever juntos. Ao dar um passo em direção a ela, apercebi-me de que, no fim de contas, era a nós que cabia aproveitar esta oportunidade.